Irmãos, eu mudei tudo. Havia preparado uma mensagem, havia enviado os slides para o pessoal da projeção, mas preciso ser fiel ao que o Senhor falou comigo ontem à noite. E eu espero que Ele fale com você também. Gênesis capítulo 22. O título desta mensagem é este: Cristo, a semente real. Cristo, a semente real. Acompanhem no verso 6 em diante. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha para mim um instantinho. Parece-me que o pai da fé de todos nós, Abraão, quer ensinar algo muito simples e poderoso nesta noite a cada um de nós. A certeza que o texto mostra é que o Senhor haveria de prover algo sobrenatural, que era justamente um cordeiro, para que o pai não sacrificasse o seu único filho. Isso fica muito claro quando nós lemos o capítulo 22. E a boa notícia que eu trago hoje para todos nós é esta: a promessa foi dita a Abraão e à sua semente. Em Romanos capítulo 4, a Bíblia diz que Abraão creu na promessa. Isto foi-lhe imputado como justiça. Gálatas 3 diz que se somos de Cristo, somos herdeiros da promessa feita a Abraão. Porque o que está sendo dito aqui nesta passagem é que Abraão possuía algo que todos nós já possuímos, vamos possuir, que é a semente da pessoa de Jesus. Porém, Abraão tinha muitas sementes. Diga, muitas sementes. Abraão tinha uma semente chamada Ismael,
porém não era a semente que Deus havia enviado para ele, a fim de que ele cresce na promessa do Pai. Abraão teve filhos e filhas, sementes, mas também não era a semente que Deus havia prometido a ele. Havia uma promessa, havia uma palavra, havia uma profecia dada por Deus, o Pai, de que Abraão teria um filho, e o filho da promessa. Isto está descrito no capítulo 22. Mas vamos ver por que Abraão recebeu esta semente. E por que num momento como este, em que Deus pede para ele entregar o filho, a semente que ele havia prometido para Abraão, ele não duvida, ele crê e ele experimenta provisão. Porque a Bíblia diz que Abraão sistematicamente, com clareza, declara ao filho: filho, quanto ao cordeiro, quanto ao holocausto, Deus proverá. E hoje eu quero levar você a entender por que se cumpriu esta declaração. Volte a Gênesis capítulo 12, um pouquinho atrás. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quer saber por que em Gênesis 22, Deus proveu o cordeiro para o holocausto? Em Gênesis 22 você tem a semente da fé. Abraão creu, não foi temeroso, não foi duvidando, foi certo de que aquele que falara com ele era poderoso para prometer algo e não falhar na promessa. Mas há uma semente que eu quero falar para você nesta noite. E você vai entender por que nós precisamos ter estas sementes na nossa vida, no decorrer da caminhada cristã. Em Gênesis 12, você tem aqui Cristo falando e chamando Abraão. Esta é a primeira semente. A semente do chamado. Verso 1 diz que Deus fala e chama este homem. O que isto significa? Que quando você e eu somos chamados pelo nosso Deus, Ele está comprometido em tudo aquilo que Ele falou, em tudo aquilo que Ele prometeu, e nenhuma das suas palavras caiu por terra, todas elas vão se cumprir na minha e na sua vida. Semente do chamado. A semente que é Cristo. Quem nos chama para uma vida vitoriosa tem um nome, e ele chama-se Jesus.
A seguir, o texto nos indica uma outra semente. Ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela. E aqui está algo que foi revelado ao meu coração. Há uma semente que nós não podemos conviver, que chama-se incredulidade. Abraão precisava sair da incredulidade, não é sair das pessoas, da família. Abraão tinha que sair de um ambiente, de uma terra, de um convívio, aonde ele estava sendo saturado por pessoas, por argumentos, por situações de incredulidade. E a Bíblia diz que Deus é claro. Diga, Deus é claro. Deus diz para cada um de nós: saia desta caverna, saia deste ambiente que você está, saia deste casulo, saia. Quando você recebe a semente dada por Cristo, tudo fica mais fácil na sua vida. Ouça isto. Abraão recebeu a semente do chamado. Em seguida, ele creu, ele não duvidou, ele não se tornou incrédulo, como muitos de nós somos. Muitos de nós somos parecidos com Tomé. Primeiro eu quero ver, e depois eu vou crer. Abraão, segundo o relato, ele está crendo. A ordem foi dada: saia deste lugar, saia do momento que você está vivendo, saia das conclusões que você já e que você não muda. Saia. Em Gênesis 12, você leu comigo que Abraão recebe outra semente. Portanto, olha, a primeira semente é a da fé, que você leu comigo em Gênesis 22. A segunda semente chama-se chamado. A terceira semente fala sobre sair de todo o ambiente incrédulo. A quarta semente, verso de número 2: farei de você uma grande nação. A semente que eu estou enxergando e recebendo e compartilhando com você é o pacto, a aliança que Deus faz com cada um de nós. Ele diz: vou fazer de você uma grande nação, uma grande família, uma família responsável, com um testemunho claro. Vou fazer com que você seja um homem, uma mulher, com um testemunho que vai impactar as nações, as pessoas com quem você convive. É muito importante você entender esta semente. Essa semente não é para pastores apenas. Os pastores gostam de ler esta passagem. Farei de você, pastor, um pastor de multidões, de uma grande nação, de um grande exército, de uma grande igreja. É verdade, mas isso também diz respeito a você. Fará de você um grande homem, fará de você uma grande mulher,
fará da sua família um testemunho vivo nesta geração, para que as pessoas creiam em Jesus. Veja que quando Deus dá esta semente a Abraão, o que Abraão precisou fazer para experimentá-la? Nada. Foi graça de Deus. Graça esta que está disponível a cada um de nós. Pura graça imerecida. Não merecemos, mas Deus, em Cristo Jesus, fez um pacto com a casa de Israel, com a minha casa, com a sua casa, e Ele prometeu fazer de mim, de você, uma nação grande para o testemunho dEle. Mas existem mais sementes. E por que eu estou reforçando a palavra sementes? Para você entender, e eu também, de que o ocorrido, o acontecido, o fato histórico de Gênesis 22, nós ficamos tão animados quando lemos Gênesis 22 e vemos a fé daquele homem que vai com um filho para um monte, imolá-lo, sacrificá-lo. E o filho faz perguntas àquele homem: pai, eu estou vendo aqui a lenha, pai, eu estou vendo aqui os seus empregados, estou vendo aqui o cutelo, pai, cadê o cordeiro? Cadê o holocausto que nós vamos fazer hoje? Qual é a resposta daquele pai? Deus proverá. Aliás, Deus não proverá, Deus já proveu em Cristo Jesus tudo aquilo que eu e você precisamos. Em Gênesis capítulo 13, eu estou passando pelo livro de Gênesis para você entender e aplicar isto no desafio que eu tenho para todos nós nesta noite. Em Gênesis capítulo 13, você vai ver aqui uma semente chamada obediência. Abraão se tornou um homem que constituiu muitos bens, um homem que vivia numa terra com muito gado, com muita riqueza. Era um homem próspero. Sua família veio de reboque nesta bênção. Daí a importância de cada um de nós entender a semente de Cristo em nós. Até os incrédulos da nossa casa, todos eles vão ser abençoados através do Cristo que vive em mim e em você. E a Bíblia diz no capítulo 13, que um dado momento o seu sobrinho, chamado Ló, chamou o tio e disse: nós estamos com um problema. Eu tenho muitos empregados, eu tenho muito gado, você tem muitos empregados, você tem muito gado, a terra é pequena para nós. Qualquer pessoa poderia fazer uma escolha que não lhe trouxesse riscos. Abraão obedeceu. Quando Gênesis 12, Deus diz: vai para a terra que eu vou te mostrar. Chamou o sobrinho e disse: escolhe, santo. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolheu as campinas, ou seja,
um terreno muito reto. E sabe o que ele escolheu? A Bíblia relata que ele escolheu Sodoma. E você sabe na Bíblia o que restou desta cidade? Nada. E com um prejuízo, a Bíblia não diz nem o nome, diz que Ló tinha uma esposa, deveria ser a Dona Ló. E a Dona Ló olhou para trás, pensando no que tinha, aonde estava, com tudo que possuía. E a Bíblia diz que ela se tornou em uma estátua de sal. Mas Abraão tinha uma semente, a semente de Cristo. E quando você tem a semente de Cristo, você obedece a Cristo irrestritamente. Você não questiona, você não pergunta, você não arrazoa. Gênesis capítulo 15. Você vai se deparar com uma outra semente na vida deste homem que recebeu a semente de Cristo quando Ele o chamou. Gênesis 12. Recebeu a semente da fé, pois creu no que Deus havia falado com ele. Não duvidou da aliança de Deus. Muitos de nós duvidam da aliança de Deus. Deus pode ter se esquecido da aliança que fez comigo. Muitos pensam assim. Mas em Gênesis 15, tem uma semente que eu e você precisamos olhar para ela. E é a semente do relacionamento, da intimidade com Deus. A Bíblia diz em Gênesis 15 que Deus agora vai ser encontrado no altar com aquele a quem ele chamou. E lá no altar, preste atenção, são sinais que nós não podemos ignorar. Deus diz àquele homem: você vai oferecer a mim uma bezerra de 3 anos. Você vai oferecer a mim uma cabra fêmea de 3 anos. Você vai oferecer a mim um carneiro de 3 anos. E junto com eles, uma rolinha e um pombo. E Deus, com os animais, rasga no meio, aceitando aquela oferta que Abraão estava fazendo. E isto me parece muito real daquilo que o Cordeiro Imaculado de Deus, a quem adoramos hoje aqui, fez por cada um de nós. Ele foi oferecido, seu ministério de 3 anos, sem defeito, sem pecado. Foi para a cruz, como Isaías pôde profetizar quando escreveu o capítulo 53 do livro de Isaías.
olhávamos para ele, olhávamos para o seu rosto, não havia formosura, era o mais indigno dos homens. E a Bíblia diz que em determinado momento da sua morte de cruz, houve trevas. O cordeiro foi imolado. E porque o cordeiro foi imolado, eu e você fazemos parte da promessa que Deus fez a Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A semente da intimidade, do relacionamento, do altar de Deus, que nós já recebemos e que muitas vezes desprezamos. Desprezamos o nosso tempo de oração, desprezamos a nossa comunhão com a palavra, recebemos uma semente e não valorizamos. Achamos que ela pode ser substituída por qualquer outra coisa. Mas Abraão não. Abraão levava a sério a semente que ele carregava dentro de si. E essa semente chama-se Jesus. Mas há uma semente que Abraão possui e que os que estão em Cristo também possuem. João capítulo 15, abra a sua Bíblia. João capítulo 15. Fernando, você que está no teclado hoje, se você puder subir, porque eu já estou terminando e só vou fazer a aplicação aqui com todos que estão aqui. João 15, versículo 1. Eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Verso de número 2. Verso de número 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A semente de Cristo na vida de Abraão e na vida de todos aqueles que experimentaram o Cristo verdadeiro, torna-se ligado à videira, ou seja, está ligado a Cristo, que está ligado à igreja. É por isso que muitos não frutificam, porque não estão ligados à videira, não frequentam as células, não frequentam os cultos,
Muitos estão desconectados da videira. Abraão, que é o exemplo que estamos hoje vendo aqui das Escrituras, jamais se desligou da videira. Jamais esteve fora do projeto. Jamais. Portanto, quando você volta a Gênesis 22, eu quero que você volte ao texto do início desta meditação. Você vai entender por que Abraão pôde experimentar a provisão de Deus. E ele experimentou a provisão de Deus porque ele possuía a semente mais importante da sua existência, que chama-se Cristo. Quando Cristo o chama, ele prontamente segue a Cristo. Abraão experimentou provisão porque separou-se de toda a incredulidade. E quantas vezes eu me vi com atitudes de incredulidade, olhando com os olhos naturais e não com os olhos da fé. Quantas vezes eu não saí, eu não me apartei, como Abraão fez. Quantas vezes eu me coloquei em lugares escuros, Abraão creu na semente do pacto, da aliança que Deus havia feito com ele. Abraão obedeceu. Abraão tinha intimidade. E porque tinha intimidade, ele estava ligado a esta videira. E então fica fácil a gente entender a resposta dele para o filho: Pai, cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício, pai? E a resposta nós lemos aqui. Verso de número 9 de Gênesis 22. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Leia comigo em voz alta o verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Verso de número 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou,
E eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão, verso 14, o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Você pode ficar de pé um instante? Eu tenho 2 desafios nesta noite para nós. Primeiro, o Deus que te trouxe neste lugar é o Deus que chama. E Ele lhe chama para que você possua a semente do seu Filho Jesus. E eu quero convidar você a fechar seus olhos, colocar as suas 2 mãos sobre o coração. E eu vou lhe perguntar: você já possui a semente de Cristo? Você já possui a semente de Cristo em você? Você já possui esta semente? Você já possui esta semente? Pare, pense, reflita sobre isto. Esta é a principal de todas as demais sementes. Se você já a possui, você deve agradecer ao Senhor por um dia ter visitado você, lembrado de você. Mas se você ainda não recebeu a semente de Cristo, você deve pedir por ela hoje. Você deve dizer: eu preciso desta semente. Eu preciso da vida de Jesus, a divina semente dentro de mim. Este é o primeiro desafio que eu quero lhe fazer. Você já possui a semente de Cristo? Esta já é a sua experiência, como foi a de Abraão. Ela é fundamental. Ela é fundamental. Ela é imprescindível. Ela é necessária. O segundo convite e desafio que eu quero fazer a você nesta noite é: Deus proveu a Abraão um carneiro. O que você precisa que Ele providencie na sua vida? Qual a provisão que você precisa dEle? Veja, provisão dEle. O carneiro não estava lá por acaso. Deus proveu o carneiro. Se você tem uma provisão que aguarda o Cristo, que é a semente que agora está em você, eu quero lhe fazer um convite: que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque eu quero orar nesta noite por aqueles que aguardam a provisão do Todo-Poderoso na sua vida. Vá saindo do seu lugar. Vá saindo do seu lugar. Você que quer, aguarda a provisão. O Deus que disse a Abraão: não levantes a sua mão, sei que me obedeces, sei que me segues. Nesta noite
No monte da provisão, Deus vai prover o que você aguarda. Deus vai prover o que você precisa. Esta é a certeza que o Espírito colocou no meu coração ontem à noite, quando eu separava esta palavra para compartilhar. Você sabe o que você precisa, mas mais do que você, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que você precisa. Por isso eu quero agora desafiar você que tem a semente de Cristo nesta noite a dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, me lembrando da tua palavra que hoje foi mencionada. O Senhor é quem um dia me alcançou e me chamou. O Senhor é quem fez um pacto comigo. O Senhor é quem me tirou de todo círculo de incredulidade que eu vivia. O Senhor me deu condições de obedecê-lo. Senhor, eu tenho orado, eu tenho estado aos teus pés. Senhor, eu estou ligado à videira, eu estou ligado a Cristo. Senhor, nesta noite eu venho neste lugar porque creio que o Senhor vai prover como proveu para Abraão. Esta deve ser a sua oração. Eu lhe ajudei a orar, agora você vai orar. Portanto, comece aí onde você está a fazer exatamente esta oração. Vá fazendo isto individualmente. Vá dizendo: Senhor, eu estou aqui neste lugar em que eu recebo a tua provisão. Isto mesmo, vá fazendo isto. Vá dizendo: Senhor, se Abraão recebeu a promessa e esta promessa se cumpriu, eu também sou teu filho. Eu também sou teu filho. Eu também sou herdeiro desta promessa. E esta promessa diz respeito à minha vida, àquilo que eu tenho, Senhor, requerido, desejado, experimentar da tua parte. Este é o ambiente, Senhor, em que eu venho, Senhor, com fé, declarar que é neste lugar em que Deus vai prover a resposta para esta área da minha vida. Diga isso a Ele, fale com Ele, Parece que foi difícil para Abraão. Não foi não. Abraão não entrou em desespero e não surtou. Ele cria. Ele disse para os servos que ele iria para um determinado lugar e voltaria com seu filho. Ele cria. Esse ambiente está sendo regado com orações, está saturado da presença do Espírito de Deus. Quando você diz: Senhor, eu creio que o Senhor vai prover, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Senhor, eu obedeci a tua ordem. Senhor, eu me mantive no meu lugar de
menino de recado. Eu não inventei nada. Eu não suscitei, Senhor, expectativa falsa a nenhum dos meus irmãos. E eu venho nesta noite, Senhor, rogar que, assim como o Senhor proveu aquele carneiro para que o único filho do pai da fé não fosse sacrificado, o Senhor está provendo aquilo que você está aguardando nesta noite, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer na vida daqueles que creem, na vida daqueles que têm a semente real, que chama-se Cristo. Este Cristo vai dar a provisão que você espera. Pai, no nome de Jesus, aqui está, Senhor, o teu povo. Aqui estão as famílias, Senhor, desta comunidade. Aqueles que me ouviram e que receberam a tua palavra. Seja feito, Senhor, na vida de cada um deles, segundo a medida de fé. Porque está escrito, Senhor, na tua palavra em Hebreus: o meu justo viverá da fé. Aqui estão, Senhor, os homens, aqui estão as mulheres, as famílias que, Senhor, estão declarando viver da fé, não do que veem, não do que sentem, mas do que creem. Portanto, Senhor, como ministro neste lugar, como pastor de ovelhas, como profeta, Senhor, eu peço que seja liberado agora a provisão sobre eles. Seja liberado, Senhor, a provisão sobre eles nesta noite. Seja liberado, Senhor, a provisão sobre eles. Seja liberado, Senhor. Provê, Senhor, o que eles esperam e aguardam em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.